Estou dando essa live praticamente repetindo, né, em algumas coisas algum conteúdo da passada, e muita gente não pôde assistir, e eu não sei se essas pessoas vão vir aqui, mas elas se interessaram, né, apesar de eu ter postado lá no YouTube, tá no IGTV. Então a gente vai bater um papo aqui e eu posso também tirar algumas dúvidas caso vocês as tenham. Então a primeira coisa que é bom a gente lembrar é que a glândula pineal, né, ela tem esse nome porque ela tem um formato de pinha, né, do pinheiro, aquela tipo uma semente, né, grande da árvore do pinheiro, que ficam penduradas aí e cai, muito utilizada para ornamentação no Natal. Então a pineal, ela vem por esse nome. Ela é uma glândula pequena que, segundo um dos maiores especialistas da área, fala que de repente ela nem deveria ser considerada uma glândula, porque ela tem outras funções também, que são funções sensitivas, sensoriais, né? Ela é considerada uma glândula endócrina, ou seja, uma glândula cuja secreção dela corre pelo sangue, invadindo todo o seu corpo, né? Invadindo todo o nosso corpo, tendo impacto principalmente na liberação de neurotransmissores, de hormônios que afetam nosso sistema como um todo. A glândula pineal, ela é de tamanha importância, e cada vez mais ela vem sendo trabalhada, vem sendo estudada, principalmente ligada aos fatores da espiritualidade, da mediunidade, da sensibilidade de cada pessoa. Aí o que a gente tem que parar para analisar? Como surgiu a pineal, como ela surge dentro da gente. Olha que interessante, gente. A pineal tem a mesma origem embriológica dos nossos olhos. Tanto é que em determinado momento ela se diferencia dos nossos olhos, mas ela tem cristalina, ela tem todo um formato dos nossos olhos, só que ela para de se desenvolver de determinada maneira como nossos olhos, né? E ela toma uma outra estrutura e ela fica praticamente internalizada no centro da nossa cabeça, no centro do nosso cérebro. Dizem algumas escolas iniciáticas, de acordo com a estrutura e origem da evolução da humanidade, principalmente na antropologia ligada ao esoterismo, né? Considerado esoterismo porque não é ensinado isso assim naturalmente, né, nas religiões, né? Só em algumas escolas de caráter iniciático, como por exemplo a Sociedade Brasileira de Obiose, a Teosofia e outras mais, que o homem, no desenrolar da evolução humana, existiu uma raça de seres que eles eram praticamente gigantes e que eles tinham um olho na testa, um olho grande na testa, né? Que a gente ouve muito falar nisso nas mitologias, né? Então, esses seres, dentro sempre nós estamos evoluindo com o sentido de buscar a melhor expressão do fluxo universal, do fluxo divino, ou seja, o nosso corpo ele se desenvolve cada vez mais com o objetivo de se expressar conscientemente. A busca da evolução é uma busca de autoconsciência, uma busca de você começar a conhecer-se dentro dessa estrutura criada que é o macrocosmo, né? Tanto é que Hermes Trismegisto fala que assim como em cima é embaixo, ou seja, nós somos a imagem e semelhança do próprio universo, correto? Então, voltando lá na estrutura dos seres que viveram há alguns milhões de anos, alguns mil anos atrás, que a gente denominou num local chamado Lemúria, que é antes da Atlântida ainda, na evolução desse ser, esse olho central ele foi entrando e ele se entronizou, tá?
e ele formou o que nós hoje temos como pineal. A pineal, ela não é só uma glândula do ser humano. Alguns seres, alguns peixes, por exemplo, eles têm uma glândula pineal, tá? Segundo os estudiosos, e que ela ajuda eles a se posicionar, tá? Astrofisicamente falando, né? Por isso que eu falei anteriormente, que a glândula pineal, ela não é só uma glândula com função glandular, ela é uma glândula, mas tem função sensorial também, ela sofre os impactos astrofísicos de tudo que acontece no planeta, né? Tanto é que os ciclos menstruais, o ciclo da mulher dos 9 meses de gravidez, a pressão sanguínea, felicidade, porque além de liberar a serotonina, a melatonina para você dormir, ele também libera um neurotransmissor que dá origem à serotonina. Então, quer dizer, é uma glândula com uma especialidade muito grande, não só em termos fisiológicos, mas como em termos eletromagnéticos. Só por isso a gente já começa a compreender a magnitude dela e a importância. Aí você começa a analisar, se a gente for lá atrás, o matemático René Descartes, a gente vai ouvir ele falar que a pineal, né, ela é a sede da alma no homem. E ele começa a falar que o homem, né, ele é vivificado pelo espírito, né, pela alma, através da glândula pineal. E aí, se a gente começar a analisar as histórias que nós vemos aí, até mesmo, ou atualmente, se você for na Índia, por exemplo, você vai ver que a maioria dos hinduístas, eles utilizam um símbolozinho aqui, vermelhinho, simbolizando o terceiro olho, né, o desenvolvimento do terceiro olho através da glândula pineal, né? Se você for no Antigo Egito, você vai ver o olho de Horus, né, que é o olho que tudo vê. Mas na realidade, se a gente for estudar mais profundamente, muitas pessoas acham que a glândula pineal, eu não sei se vocês já ouviram falar em chakras, né? Os chakras são centros de força do nosso organismo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Mas as pessoas acham que a glândula pineal ela está estreitamente ligada ao Ajna Chakra, que é o chakra frontal. Ela está ligada, na realidade, ao chamado Sahasrara, que é o chakra coronário. Só que, no momento que você começa a despertar essa glândula, ou seja, quando você começa a servir realmente com uma certa consciência de mediunidade, normalmente o chakra frontal, que é o Ajna Chakra, ele começa a despertar e você pode apresentar, tá, clarividência. Você começa a ver coisas, você começa a ter várias... Só que essa estrutura da clarividência, ela é particular de cada pessoa. Daquilo que a pessoa tem como mais sensibilidade. Por exemplo, tem pessoas que têm uma clarividência, não de ver, mas de sensibilidade. Outras partem para... são clareaudientes, ou seja, elas ouvem coisas. Ou seja, a sensibilidade de todas as pessoas, elas provém de uma estruturação interna, de cada um é particular, mas que ela é captada pela glândula pineal. Olha que incrível, né? Então, a glândula pineal ela passa a ser de vital importância em qualquer trabalho ligado à espiritualidade. Aí vocês podem perguntar, mas Renato, o que seria espiritualidade, né? O que a gente está falando em termos de espiritualidade? Primeira coisa, nós temos que quebrar alguns tabus em relação à espiritualidade, principalmente aquela que fala que acender incenso é ser espiritual, que ir à igreja você está sendo espiritual, que rezar todo dia está sendo espiritual. Não é nada disso que eu estou me referindo. Pode até ser. Eu conheço pessoas que são vegetarianas, não comem nada de carne, não bebem nada, eu acho que não fazem nem sexo, e são pessoas hiperagressivas. Pessoas que não têm amor no seu coração, na realidade, elas vestem uma capa, né, e supõem que aquilo ali é espiritualidade. Não é. E tanto não é que ela não consegue expressar o que há de mais valoroso, que
que é ligado à espiritualidade, que é o amor, que é a empatia, que é a relação harmônica entre as pessoas. Na realidade, a espiritualidade ela pode ter como resultado visível a essa harmonia com as pessoas, ok? O respeito, o amor, o carinho, que é proveniente justamente, tá? É cruel, né? Principalmente quando a gente não está preparado para isso, né? Tem pessoas que optam por isso. Padre Marcelo, ele optou, o Fábio de Mello também, e outros grandes seres, né, que dirigem como mestres espirituais aí no Oriente, eles não fazem sexo. Aí você vai falar assim, Renato, mas como é que funciona isso? Isso funciona não como repressão, mas como transcendência. E por incrível que pareça, a pineal está ligada a essa estrutura também, porque é a glândula pineal, na maturação, na adolescência, ela que entra desenvolvendo todos os aspectos da sexualidade nossos. Olha que incrível, né? Então, ela é incrível, ela é incrível. Ter sexo ou não quer dizer, não tem nada a ver com seres mais espiritual ou menos espiritual, tá? A espiritualidade, ela transcende a qualquer coisa. Uma vez eu estava escutando um cara, um escritor, inclusive ele faz psicografia, ele fala o seguinte: nós temos 7 chakras no corpo, né? São 3 ligados ao mundo material, 3 ligados ao mundo espiritual e o chakra cardíaco, que é aquele que faz o intermediário, né? Entre o mundo divino e o mundo terreno. É o chakra cardíaco. Justamente por quê? Porque o chakra cardíaco é o chakra que carrega o amor. Por isso que está ligado ao coração, por isso que está ligado a esse sentimento tão importante para que a gente possa ter uma vida digna. E quem controla o coração é a glândula pineal. Olha só, cara, que barato. Olha como é que a glândula pineal ela começa a surgir em vários fatores, não só fisiológicos, mas também astrofísicos, sensíveis, eletromagnéticos. E por incrível que pareça, ele controla isso tudo. Eu estava ouvindo um mestre chamado Sadhguru na televisão, eu estava estudando sobre a glândula pineal, e ele falou uma coisa tão interessante, que hoje eu faço um trabalho sobre felicidade, estou desenvolvendo um trabalho de autoestima e felicidade, inclusive amanhã, mais tardar sexta-feira, eu estarei já lançando esse trabalho para vocês, caso vocês tenham interesse, é só me acompanhar que vocês vão ver que esse trabalho vai estar sendo divulgado. E ele fala eu falo, né, que a felicidade ela não está externamente, né? Ela não existe nada externamente. Ela é internamente, ela acontece, é um estado de ser que nós conquistamos. E o Sadhguru falou uma coisa interessante, que no próprio sexo, né, você necessita do outro para ter prazer. Correto? O outro ele funciona para te dar prazer, então é o outro que te dá prazer, ou seja, é o outro que te proporciona, porque sem ele ficaria difícil você ter aquele prazer. E ele fala o seguinte: quando nós começamos a compreender como é a mecânica interna nossa, existe um prazer muito maior, que é o despertar dessa glândula pineal conscientemente. Ou seja, quando nós despertamos isso, o prazer que tem de você entrar em contato consigo próprio, ou seja, é como se fosse uma iluminação, né? Tanto é que esses seres, eles falam que a gente ouve falar, né? Talvez eu tenha experimentado 10% do que eles experimentaram em termos de atividade de meditação, mas eles vivem como se fosse um gozo perene. Por isso que eles falam que sexo é uma coisa ainda muito, muito abaixo do nível de prazer que a gente pode sentir quando a gente desenvolve a capacidade interna, nossa própria, sem precisar de ninguém, de sentir esse prazer, esse auto-prazer, esse autoestímulo. Por isso que eles, propriamente, eles não ligam mais para o sexo, porque eles transcenderam. Agora eu posso afirmar a vocês, tá? Afirmar mesmo que se você não transcende e nega ele virou um problema seríssimo na sua vida. Porque tudo aquilo que a gente nega, tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Ok? Então tudo tem que ser transcendido. E só é transcendido pela autoconsciência.
pelo amor, pela felicidade. Existem vários exercícios que a gente pode trazer o amor para o sexo. Sexo não é amor, sexo é sexo, amor é amor. Nada impede que ele seja feito com amor, que deveria ser o certo, né? O certo no sentido de buscar esse prazer máximo, mas não é certo no sentido de cada um sabe da sua vida, porque muita gente utiliza o sexo como lazer, né? Para se sentir bem, não sei. Aí cada um tem que buscar a sua felicidade, mas o nosso papo não é sexualidade. Nosso papo aqui é sobre pineal. Agora, ela tem vital importância nessa estrutura toda. Então, como nós estávamos falando, a glândula pineal, ela segue os ciclos astrofísicos e, portanto, ela determina em nós ciclos de vigília e ciclos de descanso. Aí você vai falar, Renato, ela está dentro do nosso corpo, dentro da nossa caixa craniana. E como é que ela percebe isso? Justamente, ela percebe isso porque ela capta as energias eletromagnéticas do cosmos, de tudo que existe no cosmos. E é interessante isso. Sabe por que é interessante? Porque ela, como eu falei, ela embriologicamente, ela surgiu junto com os olhos. E o que os olhos fazem? Os olhos captam a luz, não é isso? Eles captam a luz, levam lá para a região occipital, que é onde está a visão, e essa impressão é jogada para o nosso córtex pré-frontal, para a gente poder analisar. Ela gera sentimentos, ou seja, ela gera o quê? Uma química fisiológica, através da minha percepção visual, através dos estímulos que nós temos do mundo à nossa volta, correto? Então, são os estímulos externos, a minha percepção provocando em mim alterações bioquímicas. E o incrível que pareça é que nossa glândula pineal, ela faz a mesma coisa, sendo que sem saber se tem claridade ou não, sem saber o que está acontecendo. Ou seja, como é que a glândula pineal sabe que já são às 18 horas, que é onde começa a produção de melatonina, nos preparando para dormir? O que ela faz? Ela baixa a nossa pressão, ela baixa a nossa temperatura, ela começa a baixar a nossa bola. Ou seja, a partir de 18 horas, nós deveríamos estar o quê? Mais calmo, desacelerando, não é isso? E não buscando aceleração, mas diminuindo a aceleração, diminuindo a quantidade de televisão, ou então botando um óculos que eu já falei para vocês, chamado Blue Blockers, que são os óculos que bloqueiam as luzes azuis do celular, as luzes azuis da televisão, as luzes azuis da sua casa, para que essa produção de melatonina ela chegue ao seu máximo e seu corpo esteja preparado para você dormir. E de manhã, como é que ela sabe que você tem que acordar? Porque por volta de 5h30, 6 horas, como ela está ligada ao ciclo cósmico, astrofísico, ela começa a produzir o DMT, que vai produzir serotonina. Olha só, a serotonina vai te levantar e vai te botar preparado para o mundo, para a vida. Só que o nosso papo aqui está falando sobre espiritualidade. Mas olha só, a espiritualidade não tem tudo a ver com astrofísica, porque nós estamos falando de eletromagnetismo. E como a física hoje ela está falando, eu pergunto a vocês uma coisa aqui que talvez vocês não saibam. Quando vocês olham por um objeto, por exemplo, tem uma árvore na sua frente, tá? Uma árvore. Vocês estão vendo a árvore? Vocês veem a árvore, ela existe ali como matéria? Aí vocês vão responder, talvez respondam que sim. E se eu apagar a luz completamente, vocês conseguem vê-la? Vocês vão falar que não. Então, o que vocês veem na realidade não é o objeto. Vocês veem a luz que ele emite. Porque na realidade, o que vocês estão vendo ali é um conglomerado de energia que está emitindo luz, tá? Que impregna os nossos olhos e faz com que a gente tenha aquela percepção. Mas o que nós estamos observando é a luz que ela emite. Ok? Olha onde eu quero chegar. Se isso é real, eu pergunto a vocês, quando eu chego na árvore, eu toco ela, eu toco na árvore ou não?
Eu toco a árvore quando eu boto a mão nela ou não? Não tem como você tocar na árvore. Você sente a pressão da repulsão dela em você. A repulsão dela é muito forte, por isso que você sente ela impactada na sua mão. Porque se você pudesse tocar nela, existiria uma fusão entre a sua mão e a árvore. E nessa fusão explodiria tudo. Iria ser uma grande bomba. Então, na realidade, a matéria é uma grande ilusão. A nossa matéria, o nosso corpo, tudo que existe, ele não existe por si só. Ele existe como um conglomerado de energia eletromagnética. Preste atenção, nós somos todos um conglomerado de energia eletromagnética. Tudo que você está vendo no mundo é isso. Se isso é isso, nós estamos vivendo num mundo banhado de quê? De energia eletromagnética. E a nossa especialidade em termos de glândula pineal é que ela serve como uma verdadeira antena, uma verdadeira estrutura que capta energia eletromagnética, que ela capta, como ela capta todas as funções astrofísicas, ela sofre influência das marés, que está ligada à Lua, ela sofre as influências solares, ela sofre diversas influências eletromagnéticas vindo dos astros. E aí surge a grande sacada em termos da espiritualidade, da mediunidade. Quem é médium? O médium é aquele que é utilizado, né? Que se coloca como intermediário entre o mundo que nós vivemos e o mundo divino. Aí você pode falar o seguinte: todos nós somos intermediários? Sim. Só que alguns têm uma capacidade maior do que outros. E outra coisa que nós temos que analisar é que a nossa glândula pineal, ela está captando as informações a todo tempo desse universo. Ela funciona como se fosse um celular captando as ondas frequenciais daquele número que está te ligando. Ou seja, quando você liga para alguém ou recebe, existe uma frequência. E essa frequência, ela está ligada à frequência que você vibra internamente, na maior parte das vezes. Então, a sua pineal, por exemplo, ela pode estar captando ondas eletromagnéticas ligadas ao planeta de forma negativa. E você vai perceber de uma maneira que pode afetar fisiologicamente, bioquimicamente você. Se você não for uma pessoa tão preparada para essa intermediação, o que acontece? Quando a gente capta a informação, eu vou dar alguns exemplos, tá? Vamos supor, eu sou um cara hipertreinado, tá? E capto a energia eletromagnética e ela entra pela minha pineal e eu consigo captar ela. Então o que ela faz? Ela vem, desce, e assim que ela é captada, ela pode ser jogada na minha região occipital, onde está a minha visão, capacidade de ver, e eu consigo o quê? Enxergar aquilo que é invisível para a maioria das pessoas. Ou ela pode vir para minha parte pré-frontal, por exemplo, e eu consigo ter a percepção intelectiva daquilo que está acontecendo. Ou seja, eu consigo trazer para a minha realidade algo que é sutil. Mas por quê? Porque eu estudo, eu sou preparado, eu faço meditação. Então, ou, por exemplo, essa percepção ela pode entrar pelo meu hipotálamo, pela minha região emocional e atingir a mim de uma maneira negativa ou positiva, dependendo da minha situação, dependendo daquilo que eu estou emanando. Ela pode vir de modo transverso, né? Ou seja, se manifestar por agressividade, ou por um ato de caridade, ou por um excesso de fome, ou por uma anorexia, ou por um excesso de sexualidade, ou por uma falta de sexualidade. E nada mais é do que um aspecto de absorção de energia eletromagnética e nada tem a ver com uma doença real física. Então, a nossa glândula ela é tão especializada em termos de absorção de energia que a maioria dos grandes mestres falam que dificilmente nós conseguiríamos, tá, entrar no mundo sensível, nas dimensões
ligado à espiritualidade se nós não tivéssemos essa glândula pineal em nós. Olha que interessante. Então nós devemos ter determinados cuidados com ela. Nós temos que apresentar comportamentos, pensamentos, de modo que possa auxiliar a ela ter a sua função cada vez mais ativada e mesmo preservada. Por que eu falo isso? Primeiro, gente, a nossa alimentação, ela está com excesso de quê? Pesticidas, né? Uma porção de coisas que dificultam a absorção e metais pesados que ficam causando toxicidade no nosso organismo, correto? Além disso, em 1930 eles começaram a colocar flúor na água. Aí eu pergunto para vocês, gente, será que isso foi proposital? Porque o controle do ser humano, ele é tão grande, em toda a história da humanidade nós vemos isso, a religião, a ciência, sempre trabalhando com um certo controle. Eles colocaram flúor, e o flúor, ele é um dos principais componentes da cristalização da nossa pineal. Eu afirmo para vocês o seguinte, a pineal em si, ela sofre com o tempo determinada calcificação natural, tá? Tanto é que a mediunidade, ela sai de um ponto e acaba se adequando em outro ponto, ou seja, você não perde a mediunidade, você apenas desloca ela, ela deixa de ser de visão, ela deixa de ser, e você passa a ouvir, ou seja, cada um tem o seu universo e vai se adequando de acordo com as suas predisposições internas. Então devemos tomar cuidado, devemos tomar ômega 3, devemos tomar vitamina D3, devemos evitar muita água, de preferência de poder tomar água mineral ou então mesmo água que possa ser sem flúor, né? Que um filtro que possa tirar o flúor, para que vocês comecem a se preservar, a se cuidar. Lembra que o Descartes falou, nosso corpo, né, passou a ser o templo da nossa alma. Então, se a gente não cuida do nosso corpo, como é que a gente pode ter uma expressão mais abrangente num universo de infinitas possibilidades? Hoje a gente tem consciência de diversas dimensões acontecendo aqui agora com a gente. O universo espiritual, ele já começa aqui com a gente, ou seja, na quarta dimensão, quinta dimensão, já tem várias estruturas que estão nos auxiliando o tempo todo, e eles se utilizam da nossa pineal para poder expressar isso, ok? Então devemos tomar o óleo de coco extra virgem, que é excelente. Para quê? Para que a gente busque o máximo de preservação das nossas estruturas internas, para que o nosso sistema ele funcione em harmonia. Voltando aos chakras que a gente estava falando, como cada chakra nosso está ligado a uma glândula, tá? E a glândula pineal, ela como se fosse uma mestra das outras glândulas, né? Ela que praticamente rege quase todas as funções vitais, né? Como eu falei, do próprio coração. Ela controla os ciclos circadianos, ela controla a pressão, ela controla várias estruturas da sexualidade. Então olha só a importância que ela tem no nosso organismo em termos de neurotransmissores, de hormônios. Então cada chakra do nosso corpo está ligado, eu posso vir a falar disso mais tarde, a alguns corpos que são formados. O que são corpos? São estruturas energéticas que se aglomeram em torno de nós, mas não em torno no sentido de camadas, mas no sentido de dimensões. Nosso corpo físico sendo o corpo mais denso. Depois tem o duplo etérico, que é a energia que mantém juntas, unidas as nossas células. Esse corpo energético é onde nós trabalhamos com reiki, acupuntura, shiatsu, cura prânica e outras coisas mais. Depois nós temos o chamado corpo emocional, depois o corpo mental, depois nós temos o corpo espiritual. Esses corpos que eu falei agora estão ligados do coração para baixo. E agora os corpos para cima. Vem um plano búdico, um plano átmico, o plano do mental abstrato, que está ligado aos chakras
da garganta, frontal e o coronal, né? Que é lá em cima. Então esses chakras estão ligados a glândulas, ou seja, a nossa evolução hoje, ela se processa em termos fisiológicos nas próprias glândulas nossas, ok? Então nós temos que cuidar do nosso templo, nós temos que cuidar da casa, da morada do espírito, que somos nós mesmos em essência. Quando eu falei lá que o Sadhguru falou que quando a gente utiliza o outro para ser feliz, no sexo eu preciso do outro para eu sentir prazer, e quando eu começo a despertar em mim mesmo esse próprio prazer, eu vejo que eu não preciso do outro, apesar do outro poder compartilhar outros momentos comigo, é sinal de que tudo está em nós, tudo existe para que a gente possa ser inteiro. Tá? Aí você fala assim, como é que fica então a reprodução? É outro papel, é outra estrutura. Que quando a gente está num nível superior, a gente não consegue mais enxergar o mundo da maneira que a gente enxerga hoje. Tanto é que a verdade, ela se dilata no mundo, ela se dilata de acordo com a nossa evolução, ela se expande de acordo com o nível que a gente está indo, subindo. Então é muito importante que a gente compreenda que o nosso corpo pode nos dar tudo que a gente necessite: felicidade, amor, expressão livre e a própria espiritualidade que está condensada nessa glândulazinha que é maravilhosa. Então, tudo que acontece fisiologicamente falando, ela pode ter uma expressão dos mundos suprassensíveis. Dr. Sérgio Felipe, que como eu falei, é um dos especialistas dessa área, estava comentando que casos de depressão, casos de esquizofrenia, casos de ansiedade avolumada pode estar relacionado com o aspecto de captação através, né, da sensibilidade da glândula do inconsciente coletivo do planeta, ou seja, você está entrando em contato através de alguns problemas emocionais e abrem campo para isso como se fosse uma antena e você vai absorvendo, só que você vai absorvendo e não sabe o que fazer com isso. Por quê? Porque como você não está treinado para a compreensão dessa estrutura, essa estrutura não vem para a parte pré-frontal sua, ela vai diretamente para onde? Vai justamente, ela internaliza para as suas emoções, que entra onde? No seu inconsciente, onde estão nossos traumas, nossos problemas que não foram resolvidos, tudo aquilo que nos impede, às vezes, de ser feliz, nos impede de ter um relacionamento melhor. Então, quando nós começamos a compreender que nós temos as ferramentas necessárias, tá, para superar todos os problemas da nossa vida, cabe a nós unicamente correr atrás, melhor, buscar se autoconhecer, se respeitar, se amar, não ser carrasco de si mesmo, tentar objetivar cada vez mais a espiritualidade, aonde? Ajudando as pessoas, sendo grato, fazendo as coisas de modo que todos possam se beneficiar, não somente você. É uma maneira muito bacana de você começar a trabalhar o quê? O amor, a gratidão, perdão interno, que vai liberando justamente hormônios que facilitam com que a sua pineal se torne o quê? Se mantenha saudável e que você vai se conectar com as forças positivas que existem astrofisicamente falando. Então, como existem, tá? Eu acredito que sim, existem várias dimensões e nessas dimensões existem várias consciências boas e mais. Qual é a consciência que você pode estar vinculando no decorrer do seu dia? Quais são as consciências que você pode estar atraindo mais para o seu mundo? Quais são as consciências que você cada vez mais firma em você e internaliza em você? É só você observar o que você vem obtendo no seu mundo. É só você começar a compreender que a lei da atração, ela não é uma mera lei que está no filmezinho que você balela, não. Ela está diretamente ligada à nossa glândula pineal, por exemplo. Já que a nossa glândula pineal ela funciona como uma antena captadora, mas também emissora de sentimentos e pensamentos. Então os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles podem estar estão extremamente ligados aos fatores extrasensoriais, a fatores
que às vezes nos impedem muitas vezes de compreender por que estamos sentindo determinada coisa. Por que eu estava tão bem que de repente bateu uma energia, bateu uma coisa ruim? Porque praticamente você captou algo que você não tomou consciência e desceu para as suas emoções. Olha como é que é importante a gente respeitar os ciclos circadianos, o ciclo de sono e o ciclo do dia. Olha como é que é importante antes de dormir você se preparar para dormir e ao acordar, você acordar com vitalidade para o mundo, sabe, de peito aberto, correndo atrás, trabalhando com vontade, porque nesses momentos você está respeitando aquilo que você nasceu para ser. Tanto é que várias pessoas que tiveram problemas de sono, tiveram câncer de colo de útero, tiveram problemas de estresse, vários outros tipos de problemas ligados à parte emocional, mental. Por quê? Porque desequilibraram essa glândula que é responsável por esses ciclos todos. E quando a gente inverte o nosso ciclo biológico pela nossa vontade, o que acontece com a gente? A gente entra num fator inverso da própria natureza. Quando a gente luta contra a natureza, você acha que nós vamos ganhar? Não, evidentemente que não. A natureza ela levou milhões de anos para criar essa estrutura da qual hoje nós utilizamos. Nem nossa ela é. Nosso corpo não é nosso corpo é do planeta Terra. Que nós não somos um ser humano nós somos um ser humano tendo uma experiência, nós somos espírito tendo uma experiência na Terra. Nós não somos da Terra tendo uma experiência espiritual. Nós não estamos aqui para buscar uma experiência espiritual. Nós somos espírito buscando uma experiência na Terra e buscando a consciência da experiência na Terra. E, portanto, nós temos que nos amar, nós temos que nos cuidar, nós temos que ter autoestima para que a gente não se deixe levar para o que o mundo muitas vezes fala que é. Ultimamente, agora eu tenho escutado aí uma discussão, né, de se eu aceito botar aquele infravermelho na minha testa ou não. Me perguntaram sobre isso, eu sinceramente vou falar para vocês. Eu sei que existe o infravermelho longo e o curto. Eu só sei que é o seguinte, dependendo da quantidade de lojas que você frequenta, a quantidade de movimentos que você tem, que o cara vai botando aqui em você, talvez você sofra algum impacto. Até porque a luz, ela emite energia. Apesar de ela estar captando, ela só pode captar o seu calor se ela emitir algo para poder captar. Então, se a nossa glândula pineal ela tem uma capacidade sensorial enorme, provavelmente ela capta alguma coisa da onda infravermelha. E eu acho que durante um período grande, eu não sei quanto vai durar isso aí, ela pode vir a afetar de alguma maneira, mas eu não posso afirmar isso, tá? Porque eu nunca li nada sobre isso, é uma coisa nova. Então, o que eu aconselho para as pessoas, já que a gente tem que ser preventivo, é que você peça para botar no seu punho. Tá? Quando for medir a temperatura, pede para medir aqui. Fala que seu médico falou que você não pode aferir na sua testa. A não ser que seja aquela câmera, né, que você entra direto, aí não tem jeito. Mas se for aquela pistola para botar na sua testa, eu mando botar no meu punho para poder ser preventivo, pelo menos. Então, vamos nos cuidar, vamos nos amar, vamos nos aceitar, vamos compreender que o nosso corpo inteiro passa a ser uma antena, que nós estamos captando energias de tudo quanto é lugar e ao mesmo tempo nós estamos emitindo. Dependendo da frequência que vocês vivam, essa frequência ela vibra no universo e atrai justamente aquilo que você vibra. Provavelmente, o que você está vivendo hoje é um somatório de frequências vibracionais, tá? Que você impregnou seu organismo e você vai absorvendo e vai realizando na sequência da sua vida. Evidentemente que existe um atraso entre a percepção, entre a emissão da frequência e a realização daquilo ali. Portanto, há uma necessidade de autoconsciência para que todos nós, tenhamos assim,
a sinceridade, a autossinceridade, de falar assim, cara, o que eu tô pensando tá errado, eu vou parar isso aqui agora, tá cancelado isso, tá cancelado. Para quê? Para que aquilo não tome uma forma no futuro e venha se concretizar na sua vida de uma maneira negativa, já que fisiologicamente, bioquimicamente, aquilo está afetando você, te estressando, te colocando bem ou te colocando mal. Voltando ao Dr. Sérgio Felipe, ele falou que a esquizofrenia, por exemplo, ela pode ser cuidada até não descartando de jeito nenhum. O remédio tem que ser pontual, já que a pessoa chegou nesse nível, ela tem que ser pontual, é que nem depressão, determinados tipos de depressão tem que entrar com remédio, tá? Algumas pessoas chegam a mim para fazer trabalho de hipnose, tomando remédio, ele continua tomando o remédio. Quando você começar a sentir que você está se sentindo muito bem e não há necessidade, você vai ao seu médico e ele que vai avaliar você se você está ou não apto a largar aquele remédio. Não sou eu não sou médico, não sou psiquiatra, nem psicólogo eu sou, apesar de ter uma pós-graduação, mas eu não tenho formação em psicologia, ok? Então é isso, gente. Muitas coisas estão acontecendo no mundo. Nesse momento, muitas coisas vieram à tona em nós, na nossa vida. Muitos desafios nós estamos passando nesse momento. E nós temos que tomar cuidado para que esses desafios não se tornem problemas no futuro para a gente. Tanto em termos de corpo fisiológico como em termos da nossa vida, já que nós criamos a nossa vida o tempo inteiro, nós criamos a nossa realidade, tá? Não é ninguém que cria não, nós que criamos. E vamos cuidar da nossa glândula pineal, ok? Vamos buscar pasta de dente sem flúor, beber água sem flúor, vamos tomar óleo de coco, ômega 3, DHA, para que a gente possa criar um ambiente favorável a nossa pineal, para que ela se mantenha bem saudável e não cristalize antes do tempo, né? Não se solidifique, porque a nossa glândula pineal ela tem um mineral chamado apatita, tá? Que a torna eletromagnética, é ela que gera essa função de eletromagnetismo e que ela emite essa energia. E quando eu falei dos chakras, a gente tem que ter a noção de que as energias dos chakras ficam circulando. Elas emitem energia, mas também captam energia. Quando nossos pensamentos são muito fortes, de raiva, de ressentimento, os nossos chakras começam a ficar comprometidos e as energias da espiritualidade em si, elas não conseguem entrar, não conseguem ter um campo de entrada e de absorção delas, e isso leva a gente a determinado tipo de confusão mental e emocional. Não esquecendo que o amor é a principal ferramenta para qualquer tipo de disfunção, seja emocional, seja mental, seja de relacionamento. Desenvolver o amor. O amor está ligado ao chakra cardíaco, como eu falei. Ele é responsável por captar a energia espiritual que sobe e entra pelo chakra coronário, atingindo a pineal, e ele fica nesse ciclo. Então o amor é muito importante para a gente. E é importante também que a gente busque se autoconhecer para que a gente possa ter uma vida mais digna, mais harmônica, mais feliz e, quiçá, de realização nos dois planos, tanto no mundo físico, com prosperidade, abundância, saúde, e também no espiritual, vivendo o mundo do amor, o mundo do compartilhamento, o mundo da felicidade, da empatia, porque é através da empatia, através do compartilhamento que a gente vai expressar essa espiritualidade de tanto a gente fala, ok? Então é isso que eu tinha para falar sobre glândula pineal e espiritualidade. Qualquer dúvida, se vocês quiserem, tiverem alguma sugestão aí para eu falar na próxima live, eu estou aberto, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tenham um excelente final de dia e estamos juntos aí para qualquer problema, qualquer desafio aí, é só falar comigo, ok? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.